Olha, são jogadores que têm qualidade. O Dirceu dispensa comentários, porque é um jogador que teve uma referência importante, uma história comigo, com a atual direção do clube, que é a SM, né? Ao mesmo tempo com a torcida, com a imprensa, um jogador vitorioso aqui no Londrina, capitão de equipe também, né, no momento importante do título de 2014, inclusive no acesso, né, da D para C. Então não precisa nem tecer comentários, porque já o currículo dele fala mais por si, né? Tem esse momento que ele está recuperando, né, em função aí de um problema de contrato, tem essa inatividade, mas fisicamente está bem, é uma questão mais de adaptação tática e técnica dentro de campo. Então acredito eu aí partir Brasil de Pelotas, ao mesmo tempo Luverdense, totalmente apto aí a já estar à disposição. Então, e o Aquino, tecnicamente um excelente jogador, né? A gente já sabia das virtudes e da qualidade desse jogador, tanto que eu fiz uma grande campanha pelo Santa Cruz aí em 2015 e participou desse acesso importante que o Santa Cruz teve à Série A, né? Já participou de outras campanhas, artilheiro em seus clubes onde passou, né? Então também é uma adaptação, a gente inclusive pensou muito nas situações, mas em característica ele tem uma característica interessante. Ele joga muito por aquele lado ali, né? Tendo, por exemplo, hoje o Carlão centralizado e ele sendo o segundo para flutuar em volta do Carlão para ser esse cara de mobilidade. Então ele tem essa capacidade, tem recurso técnico, é uma questão também de ritmo de jogo, que vai sendo até a nível de treinamento e jogando, né? Não vai ganhar ritmo de jogo sem jogar. Então, da mesma forma, acredito eu, esse período de treinamento esse resto da semana, então lá para Brasil de Pelotas, de repente já pode estar no banco, ao mesmo tempo já na sequência aí do Luverdense, com certeza estará à disposição. Não dá para comparar, porque a gente não vai conseguir jamais trazer um jogador na característica do Belusso. Você vai falar, por que jamais? Porque não tem. Né? Porque se a gente for buscar um outro atacante, é uma outra característica. Se for buscar uma outra característica, cada um tem a sua particularidade. E o Belusso, nesse longo dos anos que ele vem se preparando para esse momento que ele está agora e viveu esse momento, ele vinha se preparando. Então ele chegou num ápice dele, né? E ele criou essa identificação, é dele, é nato dele. Então não adianta a gente querer falar, vamos fazer ele ser igual, não. Ele tem uma outra característica. Ele não é um jogador de força igual o Belusso, mas ele tem um recurso técnico, né? Define bem, é um bom passador ali naquela bola curta de tabela, triangulação, esse último passe para colocar um companheiro que infiltra, ele faz isso muito bem, né? Então não adianta a gente, eu já falei pro pessoal aqui, nós temos que começar a apagar o Belusso, já passou, agora temos que pensar naquilo que a gente tem, moldar a equipe na característica que a gente tem. Ó, a opção inicial, a gente tem duas formações ali para meio campo, né? Então trabalhar com o Elias, uma formação aí, adiantar o Jardel um pouco, dar um pouco mais de liberdade pro Jardel, botar o Elias junto com o Rômulo, até porque esse setor ele pode ser que tenha até o Camilo, né, e o D'Alessandro jogando juntos. Isso pode ocorrer, e se isso ocorrer são jogadores altamente técnicos, você precisa de dois marcadores também e exímios marcadores, né? A gente sabe, eu vi o jogo contra o Goiás, do momento que o Inter construiu, e é mérito deles também, então é um time forte, então a gente precisa estruturar ali. É fato que o Elisson não vai permanecer do lado do próprio Carlos, por quê? A recomposição, né, ele joga com um volante centralizado que é o Dourado, então se atira muito, então tem sempre a chegada de 6 a 7 jogadores no campo de ataque, inclusive fazendo os laterais virem, então a gente precisa de um jogador que faça essa transição mais rápida, então tendo o Carlão e o Elisson junto aí ficaria uma transição mais lenta, né? Quando jogou o Elisson e o Belusso fora lá, contra o Paysandu, o Belusso fazia essa recomposição mais rápida, então são características que se moldam, né? Então a opção é do Thiago ali, próximo do Carlão, né, ou dando liberdade para o Arthur, que dá para encaixar, e trazer o Thiago um pouquinho mais atrás para ajudar o Jardel, Bidia e Rômulo a fechar um pouco mais esse meio campo. Então a ideia central é essa. Pode ter o Gava aí no meio? Pode existir o Gava ainda, né? Tendo o Gava, a gente mantém a formação, só desloca o Gava um pouquinho mais para o lado esquerdo, certo? E traz o Jardel e mantém o Jardel do lado do Rômulo. Como você disse, futebol é feito de momento, as pessoas às vezes tiram precipitações pelo momento. Por exemplo, quando a gente venceu o Guarani fora, não tinha algum que não apostasse no Londrina diante do América Mineiro, que é o líder da competição e que jogou o melhor futebol durante todo o primeiro turno no campeonato da Série B. Isso é fato. Então, naquele momento, todo mundo apostava no Londrina. Se hoje eu perguntar para 10 pessoas fora, 8 vão apostar no Inter e 2 vão apostar no Londrina. Então, cabe a nós a mudar essa imagem, e por isso que o futebol é bom. Ele dá oportunidade para que você, de um jogo a outro, mude e tenha capacidade para poder reverter situações de adversidade. Então, o próprio Inter passou por situações dificultosas em casa, com um elenco, chegou o Camilo e o Leandro Damião agora, mas antes dele estava esse elenco anterior, e mesmo com o Guto, estava sofrendo, estava tendo dificuldade.
né? Com aqueles mesmos pensamentos que nós temos aqui em casa. Ah, o que acontece em casa que não vai? O que acontece em casa que não ganha? Então culminou para esses dois momentos, né? Até vem de 3 vitórias agora porque teve essa vitória fora. Então culminou nesse momento bacana, né? Mas futebol é oportunidade. Quem sabe a gente não vai lá diante do nosso trabalho e nós possamos vencer. Então futebol você trabalha com 3 resultados. Eu vou trabalhar com 2. Um eu não quero pensar nele, que é o da derrota. Então eu vou trabalhar com o empate e a vitória.